Oi, pessoal! Hoje a gente vai começar uma jornada um pouco diferente, uma jornada para dentro. A ideia é entender como tomar aquelas decisões mais difíceis, sabe? Aquelas que realmente definem um caminho. E para isso, a gente vai aprender a usar um guia interno que todo mundo tem, mas que nem sempre é bem compreendido: o nosso coração. E para começar, olha só que frase poderosa. Eu não devo nada, eu sigo meu coração. Essa afirmação é o nosso ponto de partida. Ela fala sobre um jeito de decidir as coisas que vai muito além da lógica ou do que os outros esperam. É sobre ter uma lealdade, antes de tudo, com a própria consciência. E essa frase, ela não surgiu do nada, não. Ela veio de um momento super delicado, uma decisão de alto risco que muita gente não entendeu porque não seguia a cartilha, não seguiu o que era esperado. E é exatamente aí, nessas encruzilhadas, com toda a pressão do mundo, que a nossa coragem é colocada à prova e que essa bússola interna se torna fundamental. Mas aí, a gente chega no ponto que pega, né? Aquele paradoxo que deixa muita gente com o pé atrás. Poxa, se a própria Bíblia, um texto tão importante para tantos, diz que o coração é enganoso, como é que a gente pode confiar nele para ser nosso guia? Essa é uma dúvida super legítima e que cria um baita conflito interno. E olha só que interessante como a gente pode visualizar essa tensão. De um lado, esse alerta, cuidado, o coração engana. Mas do outro lado, a promessa, é dele que nascem as fontes da vida. Ué, como é que pode? As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo? A resposta não é escolher um lado, mas sim entender o que está por trás de cada uma dessas afirmações. E para a gente ter um pouco mais de contexto, dá uma olhada nesse número, 928. Sabe o que é isso? É o número de vezes que a palavra coração aparece na Bíblia. Ou seja, aquele versículo sobre ele ser enganoso é só uma pecinha de um quebra-cabeça imenso. A história completa sobre o coração parece ser bem mais profunda do que a gente imagina. Então, aqui está o pulo do gato. A confiabilidade do coração não é algo fixo, sabe? Ela é condicional. A pergunta certa não é se o coração é bom ou mau, mas em qual estado ele se encontra. E é essa a chave que resolve todo o mistério. E aqui a gente detalha essas duas condições. Pensa bem, o coração se torna enganoso, traiçoeiro, quando ele está cheio de coisa ruim, raiva, rancor, amargura. Agora, por outro lado, ele se torna uma fonte de vida, uma bússola certinha quando ele está em paz. É a paz que calibra nosso guia interior. E a importância do coração é uma coisa impressionante, tanto na biologia quanto na espiritualidade. Biologicamente, é o primeiro órgão que se forma na gente. E espiritualmente, é visto como um canal direto de comunicação com o divino e, claro, como a gente já viu, a origem da vida. Isso mostra o lugar central que ele ocupa na nossa existência. Sendo assim, a lição prática de tudo isso é uma mudança de foco. Em vez de ficar na dúvida se devemos ou não seguir o coração, a nossa tarefa principal passa a ser outra, a de cultivar ativamente o estado dele. A meta, então, é manter o coração em paz. E tem um versículo que resume isso de uma forma genial. Guarda o teu coração. Percebe que isso não é um conselho passivo? É uma ordem, uma ação. É um chamado para a gente proteger o nosso estado interior com unhas e dentes, porque absolutamente tudo na nossa vida depende disso. Tá, mas como a gente faz isso na vida real? Primeiro passo, escolher não se ofender. É não entregar o controle do nosso bem-estar para ninguém, principalmente quando surgem críticas. Segundo, fazer da paz interior a prioridade número 1. E terceiro, e talvez o mais importante, usar essa paz como um filtro. Antes de qualquer decisão, a pergunta é: isso vai me roubar a paz? Se a resposta for sim, provavelmente é o caminho errado. E no fim das contas, o que acontece é o seguinte: um coração que é mantido em paz vira a bússola mais confiável que existe. E ela não serve só para aquelas decisões gigantescas que mudam a vida. Serve também para ajudar a gente a navegar os pequenos desafios do dia a dia com mais calma e clareza. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Se neste exato momento a gente conseguisse silenciar todo o barulho de fora e ouvir de verdade a nossa paz interior, que decisão ela estaria sinalizando? Qual caminho preserva ou aumenta essa paz? A resposta para isso? Bom, essa pode ser o nosso verdadeiro norte. E eu fui lá e fiz. Aí tomaram um susto. Porque falou, mas ele não é um qualquer um. E por que eles tomaram susto? Porque eu não devo nada para o Bolsonaro. Curto ele, só para vocês saberem, curto pra caramba, respeito, mas ele tomou uma decisão de me deixar na chapada. Ou seja, é problema só dele, não é meu. Eu fui deputado, eu fui eleito sem um vídeo dele, eu não pedi favor para ninguém, só para vocês saberem entre nós. Nunca pedi um favor para político. Nem cargo, nem atenção, nem vídeo, nem nada. Para você ver o que eu sigo, meu coração.
Por que eu estou te contando isso? Porque eu poderia aproveitar a oportunidade, eu poderia regar. Meu coração falou, faça. Eu quero te ensinar isso. Marçal, na Bíblia fala que o coração é enganoso. Como que eu vou confiar no meu coração? Vocês têm que anotar. 900 versículos tem na Bíblia sobre o coração. Você só pegou esse versículo, esqueceu dos outros 928. Deixa eu te contar um segredo sobre o coração. O coração ele é enganoso quando ele tem raiva, rancor, ódio e amargura. Porque em outro versículo está escrito assim, ó, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E também está falando, se é fonte da vida, significa que Deus fala através de qual órgão? Se você quiser anotar, o corpo humano tem 80 órgãos. Deus fala só em um, só no coração. Se você perguntar para um médico, ou você for estudar no Google, sobre formação humana, o primeiro órgão que é formado é o coração. Primeiro forma o coração, ou seja, Deus quer a primícia. Deus quer essa primícia. Então, eu deixo meu coração em paz. Por isso que eu não fico ofendido com nada que alguém faz.